O que é a Lua no nosso mapa astral? Gente, é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia. É um canal que eu estou sempre usando para trazer para vocês informações sobre astrologia, tá bom? E esse vídeo, ele é parte de uma série nova que eu estou colocando aqui no YouTube, porque eu sempre foquei muito no YouTube em trazer elementos do céu, do momento, o que a gente espera do céu, dos signos, tal. E eu senti que estava faltando um pouco desse conteúdo didático. Então eu tenho uma série nova que eu estou lançando aqui os vídeos aos poucos, né? Com esse olhar mais didático para fazer você que muitas vezes não sabe nada sobre astrologia, conseguir ter algumas noções básicas e começar a trafegar aí por esse mundo tão diferente e tão rico que é a astrologia, tá bom? Queria convidar vocês então para de fato se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, me deixarem um comentário para eu saber de que forma que esses conteúdos estão chegando para vocês. É a maior força que vocês me dão e assim vocês também ficam sempre atualizados desses conteúdos que eu tô trazendo, tá bom? Aqui embaixo na legenda também tem minhas outras redes sociais, inclusive o Instagram, que é uma plataforma que eu sempre trago conteúdos complementares ao que eu tenho aqui no YouTube. Inclusive, eu tenho um portal também aqui na legenda, que é o astropedia.com.br, que é um portal que eu estou sempre trazendo artigos, inclusive tem horóscopo semanal também no portal, né? Então, outro conteúdo também diferente. Mas vamos pular essa parte agora, vamos para de fato tentar entender o que é a Lua no nosso mapa astral. Tô voltando com vocês com esse assunto depois da vinheta. Gente, a gente sabe na astrologia que a Lua não é um planeta, né? A gente sabe, tá? A gente sabe que ela é um satélite, mas devido ao uso contínuo, né? Primeiro a importância da Lua, o peso da importância da Lua no nosso mapa astral, e também o uso contínuo, a força do hábito, né? Porque por muitos anos foi vista como um planeta, foi tratada como um planeta, então a gente acaba usando esse termo para falar da Lua em astrologia, mais pela força do hábito do que qualquer outra coisa, tá bom? Mas a gente sabe que não é um planeta, vou usar esse termo aqui, tudo bem, tá errado, mas vocês compreendem que é o uso comum que a gente faz, tá? E é um astro, né, de suma importância pra gente, tá? Um dos mais importantes dentro do nosso mapa astral. Gente, eu já trouxe em outros vídeos aqui para essa série didática do YouTube o que é o Sol, o que é o ascendente, as diferenças do Sol para o ascendente e assim. A Lua, ela é um astro tão basal no nosso mapa, tão primário, que ela muitas vezes se expressa antes do Sol. A Lua e o ascendente são os pontos do nosso mapa astral que mais se expressam cedo, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê da Lua estar incluída nesse grupo, né? Basicamente, eu acho que é muito importante a gente entender, né, que a Lua ela vai falar sobre o nosso padrão emocional. Muitas vezes o Sol, no nosso mapa astral, vai falar sobre a nossa personalidade, né? Aquilo que a gente é por dentro. O ascendente vai falar sobre o nosso instinto, a nossa postura, como a gente aparenta ser, como a gente se comunica, como a gente se porta. É o instinto, é a máscara social que a gente usa. E a Lua, ela vai falar sobre a base emocional, tá? Essa base emocional, ela vai vir muitas vezes herdada, tá? Ela vem herdada da família, de uma mãe ou de uma figura materna, né? De alguém que me cuidou, de alguém que me nutriu quando eu era bebê, tá? E por que isso acontece? A Lua, ela vai ser um astro que fala sobre as nossas emoções. E as nossas emoções são uma coisa muito basal, é quase um aspecto inconsciente da nossa personalidade, porque a gente não tem controle sobre as nossas emoções, elas se manifestam livremente. O que a gente pode fazer é aceitar, não aceitar, ficar bravo com o que a gente sente, negar até o fim da vida, né? Mas ela não tá para ser uma coisa controlada, né? E a Lua, ela muitas vezes é um padrão herdado dessas primeiras experiências familiares, tá? Como é a minha relação com essa figura materna quando eu sou bebê, né? Como eu sinto, não é nem como eu interpreto a minha mãe, né, ou essa figura materna, é como eu sinto ela, que sensações que ela me passa, né? Será que ela fala comigo olhando para mim?
Será que ela fala comigo enquanto ela está trabalhando? Será que ela está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Será que é no silêncio que ela lida com esse bebê? Ou será que é numa sala cheia de gente? Será que ela leva muito esse bebê para passear? Ou será que ela fica muito dentro do quarto? Será que ela estimula a fala? Será que ela estimula o tato? O que essa figura materna estimula ou deixa de estimular, né, nesse bebê, tá? Então a lua vai ter um pouco a ver com isso, né? Muitas vezes a lua vai estar associada a como a gente sente essa figura materna, né? Depois eu vou trazer aqui a lua nos signos, lua em Áries, lua em Touro, para a gente ter uma visão melhor, né? Mas muitas vezes eu vejo a minha mãe ou essa figura materna através da minha lua. Se eu tenho uma lua em Áries, eu sinto que a minha mãe é uma guerreira, uma mulher agitada, uma mulher não necessariamente briguenta, mas autoritária, poderosa. Se eu tenho uma lua em Câncer, eu sinto a minha mãe como uma base emocional, né? Uma mulher que eu sempre corro quando eu preciso. Ela também me busca emocionalmente para que a gente se oriente, se cuide, se nutra. Então, essa figura materna, né? Ela vai ser muitas vezes vista por nós através da lua. E o que acontece? Essa relação com essa figura materna ou com essa pessoa que nos cria, que nos cuida, né? Ela acaba sendo um porto seguro, porque o bebê se acostuma. Eu me acostumo, quando eu sou criança, a ter aquele padrão emocional do meu lado, né? Ela pode ser agitada, ela pode falar alto, mas eu me acostumo com aquilo. Aquilo começa a ser para mim o normal, né? Então a minha primeira relação de afeto, né, pode ser com uma pessoa carinhosa, agitada, um pouco mais fechada emocionalmente, ou muito falante, que dá muita risada. Então, aquilo vira um porto seguro para mim. Aquilo é a minha base, é a minha referência número 0 na vida, né? Então, eu vou instintivamente puxar aquele padrão emocional para mim, né? Se essa figura materna é muito agitada, eu emocionalmente serei muito agitado, posso ser um pouco mais explosivo, tá? Se essa figura materna, ela é muito calma, muito recolhida, eu instintivamente puxo um padrão emocional de guardar algumas emoções para mim, ser mais recolhido, olhar um pouco mais para dentro. Então, por quê? É aquilo que é familiar, porque é aquilo que é conhecido por nós, tá? A lua, ela é uma coisa tão basal que ela vai falar do nosso humor, o nosso humor, tá? Se eu tenho uma lua em Sagitário, por exemplo, e essa figura materna teve esse padrão sagitariano para mim, né? Muito inspiradora, de quebrar barreiras, de ser aventureira, de ter bom humor. A lua em Sagitário muitas vezes vai dar muita risada, uma pessoa que dá muita risada ao longo do dia, uma pessoa que tem um senso de humor inteligente, porque ela está sempre sentindo as coisas de uma forma intensa e manifestando isso no mundo, né? Se é uma lua em touro, por exemplo, então esse o humor dessa figura materna era um humor mais estável, né? E eu puxo para mim um humor no meu dia a dia mais estável. Eu tento fazer nada me abalar, eu tento fazer as minhas coisas no meu tempo, no meu ritmo. Então, isso daí é um padrão herdado dessas primeiras experiências emocionais, dessas primeiras experiências familiares. Elas constituem a nossa base emocional, tá? Então, assim, como eu reajo quando as pessoas trazem coisas para mim, né? Se eu tenho uma lua em virgem, vem um problema para mim, vem uma situação que me tira do sério, eu já fico assim, pera, como que eu vou resolver isso? Porque 2 mais 2 é igual a 4. Calma, vamos conversar, vamos tentar entender. Eu tenho um padrão emocional de já querer resolver as coisas, né? Se eu tenho uma lua em Áries, né? Eu tenho um padrão emocional de ser meio impaciente no meu dia a dia. Tá? Não necessariamente briguento, mas tudo me tira um pouco a paciência. O trânsito me tira um pouco a paciência, as pessoas demoram para fazer as coisas, eu sou mais acelerado, gente, vamos correr. Então, é um padrão de humor de tão basal que a gente não controla. A gente pode aprender a lidar, tá? Mas é um padrão muito instintivo, gente, é muito basal, tá? Essa lua, então, vai falar das primeiras experiências que a gente tem com essa figura materna, vai falar da nossa base emocional e vai ser também como o que eu considero importante na minha família, né? E como eu cuido de quem eu amo, tá? Se eu tenho uma lua mais acolhedora, por exemplo, uma lua em peixes, né? Como que eu lido com quem eu amo? Eu sou muito devoto de quem eu amo. Eu quero ouvir aquela pessoa, eu tenho empatia, eu quero que aquela pessoa se abra comigo, para eu ajudar ela, para eu acolher ela, para eu abraçar ela. Então, é uma lua acolhedora. Se eu tenho uma lua em escorpião, a minha forma de amar não
não é através dessa forma tão acolhedora, mas talvez seja de uma forma mais guerreira. Eu, com a minha lua em escorpião, eu batalho por quem eu amo. Você feriu alguém que eu amo, eu vou atrás de você. Então você está entendendo como a expressão do amor é diferente. Né, alguns amam acolhendo, fazendo carinho físico, né? Outros amam não com carinho físico, mas através da fala. Ah, eu não lido tão bem com as pessoas quando elas ficam tocando em mim. Até quem eu gosto, às vezes demora um tempo, né? Mas eu adoro ouvi-las falar. E eu falo que eu gosto delas, né? Então cada um vai ter uma forma de amar, tá? E da mesma forma, isso é um porto seguro para mim, né? Uma lua em Áries, né? Se a rotina tá mecânica, né? Tá tudo no piloto automático todo dia ao mesmo tempo, eu fico irritado, eu preciso ter uma inovação na minha vida, eu preciso sentir que eu vou começar uma coisa nova, né? Se uma lua em Touro tá num ambiente turbulento, ela fica incomodada, porque para ela a estabilidade é importante, né? Então a gente vai ter maneiras de buscar essa estabilidade emocional. Vou ter coisas que fazem eu me sentir confortável. Às vezes eu me sinto confortável no conforto. Às vezes eu me sinto confortável numa situação de emergência, que eu tô acostumada desde cedo com esse padrão agitado. Então é o que me traz conforto, é o que me faz bem, é o que eu devo buscar para me reenergizar, para realinhar os meus chakras e ficar em paz comigo mesmo. Tá? Da mesma forma vai ser aquilo que eu valorizo na minha família, né? Se eu tenho uma lua em Gêmeos, se eu tenho uma lua em Libra, eu sinto que é muito importante ter uma harmonia familiar. Eu não posso ter na minha família, se eu tenho uma figura briguenta na minha família ou que está sempre discutindo, eu vou me sentir abalado. Eu quero uma lua em Libra, eu quero conversar sempre, ter um ambiente harmonioso e pacífico dentro da minha família, porque isso é importante para mim. Se eu tenho uma lua em Áries, esse ambiente harmonioso na família não é tão importante, mas a minha independência na família é importante, né? Porque para mim é importante a minha autonomia, a minha independência, e tá tudo bem, eu amo igual, mas é um padrão diferente de amar, tá? Então a lua, gente, ela é esse astro, tá? Tão importante, né? E a gente costuma falar que ela incide desde cedo porque a Lua tem um ciclo rápido, né? A cada 28 dias, ela já está terminando o ciclo dela e recomeçando um novo ciclo lunar. Então quer dizer que esse bebê, a cada 28 dias, né, reabsorve a Lua dele. Reinterpreta a lua dele. Ela é retificada no mapa astral desde cedo, tá? Porque a lua é um astro rápido. Então é como se a cada vez que a lua passasse naquele signo que aquele bebê tem a lua, ele lembrasse do padrão emocional dele. É uma coisa repetitiva, tá? É uma coisa... Por um lado é bom, né? Porque assim, acaba mostrando pra gente onde que é o nosso porto seguro. Por outro lado, claro que a lua gera padrões repetitivos, né? Porque a gente fica meio que preso naquilo que traz conforto emocional pra gente. É normal, tá? E ao mesmo tempo a gente tem que respeitar, tá bom? Porque é nosso, né, gente? Então, isso daqui é um vídeo introdutório. Tá? É para vocês terem uma ideia do que é a Lua no mapa astral, esse astro de suma importância, né? Esse astro tão basal para a gente, que vai falar tanto sobre a gente, tão importante quanto Sol e Ascendente. Tudo bem que todos os astros são importantes, mas, gente, a Lua, a gente entendendo a nossa Lua, a gente vive melhor com a gente mesmo. Tá bom? Mais pra frente vão ter mais vídeos didáticos aqui, falando da lua nos signos. Já tem outros vídeos falando sobre sol, ascendente. A gente vai alimentando essa parte didática aqui do canal aos poucos, tá? E me conta se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco mais a sua lua, se fez sentido pra você, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal, que eu sou muito grata por todo o apoio que vocês me dão. Um grande beijo e bora tentar entender um pouco mais sobre esse mapa astral.